a nova aliança, a aliança da fé para receber. Ok? Bem, amados, a ênfase da antiga aliança, a aliança da lei, era fazer. Fazer era a ênfase da antiga aliança. E a antiga aliança era a aliança da lei, a aliança das obras. Então diga comigo, antiga aliança, aliança da lei, aliança das obras. A ênfase era fazer obras, fazer as obras da lei. Ok? Bem, a ênfase da nova aliança, a aliança da graça, é receber. E ela é a aliança da fé. Então, nova aliança é a aliança da graça, é a aliança da fé, e a sua ênfase é receber. Na antiga aliança era fazer. Na nova aliança é receber. Na antiga aliança era fazer, fazer e fazer. Quantas coisas o homem tinha que fazer para ser aceito por Deus e para ser justo. Na nova aliança, a ênfase é está feito e está feito. Amém? Veja a diferença. Antiga aliança, fazer, fazer, fazer. Nova aliança, está feito, feito e feito. Repare o que eu estou falando. Está feito. Já foi feito. Já foi realizado. A antiga aliança revelou a nossa fraqueza e perdição. A antiga aliança, ela tinha um objetivo: mostrar, revelar a fraqueza do homem, a perdição do homem. A nova aliança revela o que Deus fez por nós para resolver o nosso problema. Aleluia! A nova aliança, o que ela revela? Ela revela o que Deus já fez por nós para resolver o nosso problema. Sabe qual é o problema da igreja? Sabe qual é o nosso problema atual? É a falta de enxergar. É a falta de ver, de conhecer aquilo que já foi feito. Por termos pouca luz, por não vermos corretamente, não termos uma visão maior, a nossa fé fica comprometida. Então cremos errado. Por não vermos como é, começamos a crer errado. E se eu creio errado, eu vou ter uma atitude errada. Poderíamos ser muito mais do que nós somos. Poderíamos estar experimentando muito mais do que experimentamos. Em termos de saúde, em termos de prosperidade, em termos de abundância, em termos espirituais, familiares, ministeriais. Ou seja, poderíamos ser muito mais e termos muito mais o que temos. Por que não temos? Porque estamos agindo errado. E por que agimos errado? Porque cremos errado. E por que cremos errado? Porque somos cegos. Precisamos ver. Precisamos entender. A nova aliança traz uma mensagem para nós. O homem precisa receber. Esse você precisa. A nova aliança, o evangelho, traz uma boa notícia.
Qual a boa notícia? Deus resolveu o nosso problema. Deus fez por nós em Cristo Jesus. Esta é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa notícia. E agora o homem tem que receber o que Deus fez. Então a ênfase do Evangelho é dizer para você, você precisa receber. Você está perdido. Você precisa receber para ser salvo, para ser transformado. Aleluia. Primeiro ponto desta mensagem, eu quero ver com vocês, abra lá em João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler. E o primeiro ponto diz o seguinte: os que receberam, tornaram-se filhos. O que eu falei? A nova aliança revela que precisamos receber. E os que receberam, tornaram-se filhos. João capítulo 1, versículo 12, diz a palavra: mas a todos quantos o receberam, olha aí a ênfase, mas a todos quantos o receberam, ou seja, aqueles que o receberam, ou aí se refere a Jesus, aqueles que receberam a Jesus, o Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais nasceram de Deus. Bem, irmãos, a palavra receber aqui no grego, né, a todos quantos o receberam, a palavra receber, ela tem o significado de pegar com a mão, agarrar alguma pessoa, agarrar alguma coisa, pegar algo para ser carregado, pegar algo e levar sobre si mesmo. Então, o sentido no grego da palavra aqui, receber, é pegar. É receber o que é dado a você. É obter o que é dado a você. Então, veja bem, Deus já fez. Deus fez, mas eu preciso receber o que Deus fez. E no grego é pegar, eu preciso pegar, eu preciso tomar aquilo que Deus fez. Se eu não pego e não carrego, eu não tenho. Eu tenho que pegar, eu tenho que tomar posse, como alguns dizem. Esse é o sentido aqui de receber. Então, os que receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes a capacidade. No grego, essa palavra é exousia. Exousia é poder de escolher, liberdade de fazer como se quer. Se refere também à capacidade física, à capacidade mental. Se refere também ao poder da autoridade e do direito. Exousia. Capacidade, o poder de autoridade. Eu tenho a capacidade de escolher. Eu tenho a liberdade de fazer. Eu tenho a capacidade física e mental para executar uma obra. Eu tenho poder. E significa também o poder de reger, o poder de governar. Olha o que está escrito aí. Os que receberam Jesus, deu-lhes o poder. Então, se eu recebo Jesus, se eu agarro a Jesus, se eu recebo como Messias, como Senhor, e aqui o versículo diz a maneira de receber, está aí no final,
aos que creem no seu nome. Eu ouço a palavra, a pregação sobre o seu nome. Jesus, Yoshua no hebraico. E o que quer dizer Jesus? Quer dizer, aquele que salva. Ou Yahvé, o Salvador. Então eu recebo a pregação sobre o seu nome, Jesus. Ele é o que salva. Do que eu preciso? O que o homem precisa? Ser salvo. O que a lei mostrou? A lei mostrou a minha necessidade de ser salvo. A lei mostrou a minha incapacidade, a minha perdição. Então veio a mensagem do Evangelho. Jesus é aquele que me salva. Eu preciso receber este Salvador. Agora entenda. Receber é tomar, é pegar. Eu só vou receber o Senhor, pegar o Senhor, se eu me ver perdido. A lei tem que fazer o trabalho de me dar a mim a consciência de que eu estou perdido. Se eu não me vejo perdido, eu não vou crer no Salvador para ser salvo. Mas quando eu creio em seu nome, como aquele que me salva, como aquele que me restaura, quando eu recebo essa mensagem, o que acontece comigo? Eu recebo o poder. Diga, eu recebo o poder. Diga, a capacidade. De quê? De me tornar filho de Deus. Preste bem atenção. Eu estou indo bem devagar. Porque eu quero que você entenda, não quero te emocionar. Se você ficar emocionado, não adianta nada. Eu não estou aqui para animar auditório, mas deixar você animado e emocionado. Você precisa entender. Porque é o entendimento que me transforma, não a emoção. Amém? Deu-nos o poder, exousia, de serem feitos filhos de Deus. Quando a pessoa crê e recebe a mensagem do Evangelho, entra nela um poder, uma capacidade que a torna filho de Deus. Então, filho de Deus, ser chamado de filho de Deus, não é apenas uma terminologia. Alô? Não é apenas uma linguagem figurada, não é apenas uma metáfora. Não, agora eu sou filho de Deus. Não, filho de Deus é uma realidade espiritual. Filho de Deus é uma realidade espiritual. Aqueles que creram de fato, de verdade, e receberam o Senhor, eles receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, o que eu sou? Agora eu sou filho de Deus. A palavra diz aí, serem feitos. A palavra serem feitos, no grego é ignomai. Ignomai quer dizer tornar-se. Serem feitos, tornar-se, vir à existência, começar a ser, receber a vida. Ignomai, eu vim à existência, eu comecei a ser, eu recebi vida. Aleluia. Quando eu criei no Senhor, quando eu recebi o Senhor, eu vim à existência, veio à existência o que não existia. Você precisa entender isso. Não, você vai achar que agora você é membro de uma igreja, mudou de igreja, agora você é membro de igreja. Não, agora você é filho de Deus, porque quem é da igreja evangélica tem essa terminologia, filho de Deus. Não é isso? Entenda. Serem feitos, tornar-se. Feitos de quê? Filhos de Deus. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus nasceram. Diga, houve um nascimento. Quero ouvir, diga, houve um nascimento. Houve um nascimento espiritual, agora é espiritual. Que antes eu tinha nascido da carne e do sangue. Antes eu tinha nascido dos meus pais. Agora que eu recebi o Senhor, eu passei pelo novo nascimento. Um nascimento que no grego, essa palavra
Ignao. Ignao quer dizer ser nascido, ser procriado, ser parido. Isso quer dizer a palavra. Mas a palavra que João usou, você foi parido, você nasceu, é algo real. E metaforicamente, ele é usado como Deus fazer você como Cristo. Assim como Deus fez Cristo seu filho, ele faz de você também filho. É o poder de transformar pessoas em filhos de Deus através da obra de Cristo. Eu nasci de novo. Então, pega essa verdade, pega essa realidade. Não estamos falando de figura de linguagem, não estamos falando de metáfora, estamos falando de uma realidade espiritual. Quando eu criei, quando eu recebi, eu nasci de novo, e essa é uma realidade espiritual. Diga isso, eu nasci de novo. Diga, eu nasci de novo. Diga, o novo nascimento é uma realidade espiritual. Agora eu sou filho de Deus, porque eu recebi o poder, a capacidade de ser filho, de me tornar filho de Deus. Você entende? O que João falou aqui? Você recebeu o poder, você recebeu a capacidade de ser filho de Deus. Alô, se você está aqui me acompanhando, se você está acompanhando com atenção, você já está percebendo. Eu recebi a capacidade de ser filho de Deus, eu recebi a capacidade de andar como filho de Deus. Eu recebi a capacidade de gerar os frutos de Deus. Eu recebi a capacidade de agradar a Deus. Número 2, tornam-se filhos, né? O segundo ponto da mensagem. Tornam-se filhos os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça, torna-se filho de Deus. Vamos ver Romanos capítulo 5, Romanos 5:17, que é um versículo muito especial. Eu gosto muito desse versículo. Romanos 5:17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, presta atenção aqui, ele está dizendo que a morte reinou. A morte reinou por esse. Paulo está falando de Adão. Quando Adão caiu, quando Adão pecou, a morte começou a reinar sobre Adão e a sua geração. Nós nascemos debaixo do poder da morte e do pecado. Nós nascemos escravos do pecado, escravos da morte. Nós nascemos com roupa de presidiários. Nascemos uniformizados com a roupa de presídio. Nascemos presos, debaixo do domínio da morte, do reinado da morte, do reinado do pecado. Mas o que diz o versículo? A morte reinou por causa da ofensa de Adão. Diz o versículo, muito mais, olha aí, presta atenção, muito mais, polismalon no grego, polismalon, muito mais, os que recebem, alô, receberam, lembra de João? Os que creram, receberam o poder, receberam a capacidade, muito mais, os que recebem. O que o mundo precisa? Receber. O que você precisa? Receber. O que nós precisamos? Receber. Qual o problema da igreja? Ter deixado os irmãos fracos e oprimidos e derrotados. Porque a ênfase da igreja é fazer. Você precisa fazer, precisa melhorar, precisa jejuar, precisa orar, precisa fazer.
A ênfase da igreja evangélica é fazer, fazer, fazer. Está errado. A ênfase do evangelho não é fazer, a ênfase do evangelho é receber. Eu tenho que receber santidade para ser puro. Eu tenho que receber pureza de Deus. Eu tenho que receber justiça. Eu tenho que receber cura. Eu tenho que receber milagre. Eu tenho que receber vitória. Eu tenho que receber. A ênfase do evangelho é receber. Você está morto em delitos e pecados. Você está perdido. Você é sujo. Tem que receber a purificação do sangue, o perdão pelo sangue. Você tem que receber. A ênfase é receber. Quer uma igreja forte? Quer uma igreja cheia de Deus? Ensina a igreja a receber. Porque você vem há anos lutando contra o pecado. E por que você não vence o pecado? Porque você está querendo vencer. E a palavra diz, você não consegue vencer. Você tem que receber a vitória. Você tem que receber a santidade. Você está querendo ser santo e não consegue. Está querendo guardar a lei e não consegue. Você tem que receber a santidade. Você tem que ser mais paciente, não consegue. Eu sou impaciente, eu perco a calma, eu explodo, eu estouro. Você está tentando ser paciente. Não, como cristão, eu tenho que ser paciente. De lá diz que o fruto do Espírito é paciência. Então eu tenho que ser paciente. Aí o cristão não entende o Evangelho, não entende a nova aliança, ele se coloca debaixo da lei. Ele fala do fruto do Espírito Santo, uma lei. As 9 leis do fruto do Espírito Santo. Eu tenho que ser bondoso, eu tenho que ser paciente, eu tenho que amar, eu tenho que ser fiel. Transforma o fruto em lei. Aquilo é fruto, aquilo não é lei. Alô? Aquilo é fruto, não é lei. Aí eu tento ser paciente. E eu não consigo. E eu caio o quê? Em condenação. E eu caio em tristeza, eu caio em frustração, eu caio em derrota, porque eu transformei o evangelho glorioso na antiga aliança. Eu peguei a superior aliança e a igualei com a antiga aliança. A nova aliança é a superior aliança. Ela traz vida e não mandamentos. Ela traz vida e não regras. Alô? Ela traz vida e não regras, e não mandamentos. Ela é a nova aliança. Então, se eu não tenho paciência, eu preciso de quê? Receber paciência. Mas o que eu aprendi hoje? Que eu recebi o poder para ser filho de Deus. Eu recebi a capacidade de ser paciente. Porque eu recebi o quê? A vida de Deus em mim. Eu nasci, eu fui gerado de Deus. Aleluia! Então, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Olha só, olha a comparação que Paulo está fazendo. Ele está falando que a morte reinou. A morte reina. Todo mundo tem medo da morte. A morte reina. A morte tem reinado. Mas Paulo está dizendo aqui que aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão muito mais do que a morte. É isso que ele está falando aí. Reinarão muito mais, polismalon, muito mais eles reinarão do que a morte tem reinado. Você crê nisso, irmão? A morte é cruel, a morte é terrível, ninguém escapa da morte. Todo mundo tem medo da morte, mas Paulo está dizendo que quem recebe a abundância da graça e o dom da justiça vai reinar muito mais do que a morte. Quando? Quando? Está aí. Reinarão em vida, nesta vida. Reinarão em vida muito mais do que a morte. A morte tem um poder, essa vida tem muito mais poder do que a morte. A vida eterna, a vida de Deus, a vida Zoe. Aleluia, amém? A palavra aqui que Paulo usou, muito mais, na verdade é um exagero. Paulo sempre exagera quando fala do que Deus fez, da obra de Deus. Ele está dizendo o seguinte: polismalon, está dizendo muito mais. Ele está dizendo muito melhor. Ele está dizendo muito mais prontamente. É isso que ele está dizendo. Você vai reinar muito mais. É isso que ele está dizendo. Aleluia. Quem vai reinar muito mais?
aqueles que se tornaram filhos de Deus, aqueles que receberam. Receberam o quê? A abundância da graça. Periceia no grego, periceia, abundante. Essa palavra no grego quer dizer algo excessivo, algo transbordante, algo excedente. É de onde vem a palavra superávit. Superávit, transbordante, abundante. O que nós recebemos de Deus? Uma graça abundante, um superávit na balança. Aleluia! Exportamos muito mais do que importamos. Tivemos um superávit. Abundante graça, a abundância da graça. A graça que você recebeu, ela é abundante. Veja o versículo 20 desse capítulo, veja aí. 5:20. Ele diz: onde abundou o pecado, periceia, superabundou a graça. Não é isso que ele está dizendo? Superabundou a graça. Essa palavra superabundante quer dizer, ela é a junção de duas palavras. Hiperperíssimo. Hiperperíssimo quer dizer hiper mais períssimo. E quer dizer hiper superabundante. É isso que Paulo está dizendo aqui. Que a graça de Deus, onde abundou o pecado, a graça de Deus foi hiper superabundante. Paulo gostava de exagerar a obra de Deus e mostrar o que Deus fez por nós é grandioso. Aleluia. É grandioso. Receba, eu quero que você abra sua mente para entender. Bem, se eu cometi um pecado, se eu me humilhar, se eu clamar, se eu prometer, Deus vai me perdoar. Deus perdoa. Essa é uma graça muito rasa, muito pequena. Paulo está dizendo que a graça que Deus nos concedeu, ela é hiper superabundante. Isso que ele falou ali, foi o termo que ele usou. Essa graça ela é hiper, ela é super, abundantemente abundante. O que quer dizer a palavra graça? A palavra graça, do grego, quer dizer está cheio de alegria, cheio de satisfação, cheio de benevolência. A pessoa está tão alegre, que a pessoa que acorda num dia tão alegre, tão satisfeita, que ela está abençoando todo mundo, está distribuindo beijo para todo mundo, abraço para todo mundo, ela está feliz da vida. Aconteça o que acontecer, nada rouba a alegria dela, ela está muito feliz naquele dia. Se ela é o dia do casamento, foi o dia que ela ganhou na loteria, 100 milhões de reais, ganhou uma grande bênção, um grande acontecimento. Foi o dia que a menina disse sim para ele, o cara está cheio de alegria, está beijando um cachorro na rua. Isso quer dizer a palavra graça. Deus está cheio de alegria, favor, benevolência para conosco. É isso que o Paulo está falando. Ele está cheio de graça. E essa graça é superabundante. Essa graça é enorme. Ele quer te abençoar. Ele quer te encher de favor. Ele quer te curar. Ele quer te ver feliz. Ele quer te ver alegre. E ele já providenciou isso para você. Essa é a graça de Deus. Ela é superabundante. E Paulo falou, ela resolveu o nosso problema do pecado.